Olá, olá! Hoje nós vamos falar como ficar livre da maldição. Eita, meu Deus! Vamos saber como vamos ficar livre, né? Às vezes você tem e já sabe que há uma palavra maldita sobre a tua vida, há uma sentença, há situações que vêm para a tua vida e acaba sendo uma maldição. Como ficar livre disso, né? Eu quero ler com você Provérbios capítulo 26, verso 2. Provérbios 26, 2. Diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não prospera. Então, a maldição, ela vem e ela prospera com alguma causa, né? E eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus para mostrar mais ou menos o que eu quero dizer aqui hoje. E é um fato histórico que aconteceu e como esse povo, eles conseguiram, mesmo não sendo povo de Deus, filisteus, né? Ali eles conseguiram ficar livre da maldição que veio sobre a sua terra, sobre o seu povo, né? E essa passagem está em 1 Samuel, no capítulo 6, no verso 2, que diz assim: os filisteus clamaram aos sacerdotes e adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos enviar ela ao seu lugar. No verso 5, eles disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram, segundo o número dos príncipes e filisteus: fazei, pois, uma imagem a vossas hemorroidas e os vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará da sua mão e sairá de cima de vós e dos vossos deuses e da vossa terra. Aqui nós encontramos uma passagem aonde esses filisteus numa guerra tomou a arca da aliança do Senhor para a sua cidade. Aquilo para eles era um símbolo da vitória, deixaram Israel lá com a perca disso tudo, né? E eles estavam ali com essa grande vitória e botaram a arca do Senhor no templo do seu Deus, o seu Deus lá, Dagon. E quando essa arca ficou lá, toda noite, todo dia, quando eles entravam no templo, simplesmente a arca estava lá, mas os seus deuses daquele templo estavam prostrados diante da arca e ainda todos com as mãos cortadas, né? As estátuas estavam quebradas e assim sucessivamente. Com isso também, esse tempo que a arca ficou lá, a terra começou a ser amaldiçoada e os moradores daquela terra foram cometidos de uma enfermidade, que aqui chamei hemorroida, né? E foi assim, algo muito ruim e nas partes íntimas, e algo que morreu muitas pessoas naquela cidade. Todos os moradores, desde de pequeno a idoso, todo mundo eram atormentados com essa enfermidade e os ratos, a praga de ratos que destruíram a cidade, tudo destruindo. Você imagina você entrar na sua casa e só ter rato, você vai tomar um banho e só tem rato, você vai comer a comida, tudo rato já passou na comida, já mijou, já fez tudo, você imagina, né? Então era uma verdadeiramente falta de paz, era uma coisa assim horrível, horrenda que eles estavam vivendo, e isso foi passando e não mudava. Até que eles então tomam essa iniciativa: nós precisamos devolver a arca do Senhor a Israel. E não vamos devolvê-la vazia, vamos entregar nossas ofertas, vamos fazer os nossos sacrifícios ao Deus de Israel, vamos dar glória ao Deus de Israel, reconhecendo que Ele é o único soberano Deus, Deus de todos os deuses, Deus do Senhor de toda a terra. E isso é um fato muito importante, porque para o livramento dessa maldição na vida deles, algo que eles trouxeram, às vezes você não tem maldição nenhuma, mas às vezes você toma posse de algo e traz uma maldição para a tua vida. Às vezes você entra num relacionamento que já traz maldição para a tua vida. Você faz alguma situação que você acaba adquirindo, trazendo aquilo como consequência. E aquilo acaba sendo uma tormenta na tua vida. Você não tem paz mais, né? E ali, para eles ficarem livres dessa maldição, eles, em primeiro lugar, reconheceram o Deus de Israel como o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Senhor dos senhores.
reconheceu a grandeza de Deus, que é o Deus de Israel, e por isso eles tomaram essa iniciativa de fazer isso, né? De entregar esse sacrifício, essa oferta e devolver, pedindo a Deus para minimizar as consequências que eles estavam vivendo. Isso é uma lição muito grande para a nossa vida, porque nós precisamos reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. Não, mas às vezes, pastor, eu reconheço, eu gosto muito de Deus, eu tenho maior respeito, né, em falar em Deus, de Jesus, né, o Filho de Deus, e essa coisa toda, mas muitas vezes a gente não reconhece Ele na nossa vida, não reconhece Ele que tem nos dado a vida, não reconhece Ele que tem nos guardado, Ele tem sido o nosso sopro de vida, e nós precisamos reconhecer Ele como o único, soberano, poderoso Deus. Ele é o único Senhor, né? E dentro disso eu também quero te mostrar um outro fato, que no livro de 1 Reis, no capítulo 18, você vai ver lá também, na passagem da Bíblia, o outro fato que ali já era um outro profeta, era o profeta Elias, aí era dentro de Israel mesmo, e Israel estava vivendo assim um tempo de maldição na sua terra, né, devido ao seu rei estar ali, ignorando as coisas de Deus, devido à terra estar corrompida, e veio uma grande miséria, veio uma seca, e assim as pessoas, né, começaram a passar fome, a ter muita necessidade, e ficou uma coisa insuportável, né? Porque quando essas maldições, elas começam a vir, ela começa a interferir na nossa vida. Você pode correr com tudo, tentar fazer tudo, mas você não consegue. Porque você não consegue estar contra isso, né? Que é algo espiritual, que é algo que precisa de um conserto, que é algo que precisa de um reconhecimento, é algo que precisa de uma mudança espiritual. E ali o profeta Israel, ele procura o rei e Acabe naquele momento e fala com ele. E ele pergunta, Acabe pergunta, por que está acontecendo tudo isso? Então, ele mostra que são as idolatrias, as situações todas. E ele fala, não, mas vamos ver quem é que é o Deus poderoso. E ali faz-se uma convocação aos deuses de Baal, os servidores de Baal, e a Elias servindo a Deus de Israel. E eles fazem ali, marcam um oferecimento de ofertas ao seu Deus, para ver qual é o Deus que vai responder com fogo, qual é o Deus que vai trazer aquele livramento, qual é o Deus que vai fazer a chuva vir, molhar a terra, qual é o Deus que vai trazer essa prosperidade, qual é o Deus que vai... E houve ali tipo uma competição de deuses, né? E todos os servidores de Baal, que são outros deuses, fizeram os seus sacrifícios, suas estátuas, e fizeram os seus clamores, e fizeram suas oferendas, e nada de Deus deles responder. Mas quando foi a vez de Elias, ele foi e clamou ao Senhor, ele ofereceu a sua oferta ao Senhor, e a palavra de Deus diz que na hora o fogo de Deus veio, consumiu toda aquela oferta, consumiu as outras e queimou os profetas de Baal. E o Senhor respondeu com fogo. E ali ele ora e a maldição é tirada de Israel, porque houve um reconhecimento. Se você ler o texto, você vai ver que ali até os outros deuses, eles declaram, no versículo 37 do capítulo 18 de 1 Reis, eles dizem assim, vou ler com você aqui, olha. Respondeu o Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheças que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do céu, né? E queimou os holocaustos, lambreou a água, e vendo todo o povo vendo isso, caíram com seu rosto em terra e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, né? O Deus de Israel. E ali esse povo reconheceu que Deus é Deus. Então, eu falo para você, para que alguma maldição ela possa sair da tua vida, você precisa reconhecer que Deus é Deus. Que Deus é o único Deus verdadeiro. Que Ele é o único Deus que tudo pode. Que é o único Deus que pode tirar essa maldição da tua vida que vem de geração em geração. Maldições hereditárias que vêm sobre a tua vida e que você não tem poder para tirar isso de você.
Então, ele pode, Deus pode. Então, reconheça ele como teu único, suficiente e salvador. Descubra quem é esse Deus poderoso, né? Às vezes você já ouviu falar, mas você não o reconheceu ainda, não o conhece, né? Provérbios capítulo 3, no verso 5, ali diz assim: reconhece o Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor de todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio no seu próprio entendimento, nos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Evita o mal na tua vida. Evite a maldição na tua vida. Não seja aí, sabe, eu acho, eu sei, eu faço e tal, ou os próprios olhos, isso eu vou resolver, eu vou dar, porque são coisas que não está ao nosso alcance humano, mas está em reconhecer a Deus, em andar nos seus caminhos e ver Ele endireitando as nossas veredas, fazendo a gente viver aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida, porque esse Deus tudo pode. Então aquele povo, eles puderam ali reconhecer e confessar o nome do Senhor, né? Eles confessaram, o Senhor é Deus. Com sua boca, eles falaram. Assim como aquele povo de 1 Samuel que eu li com vocês, eles com sua boca deram glória a Deus, né? Às vezes você está tão endurecido para dar um glória a Deus, você está tão endurecido para agradecer a Deus, está tão endurecido para reconhecer, não foi a minha força, não foi a minha sabedoria, não foi o meu estudo, foi Deus. Não foi aquela pessoa, foi Deus. Então, às vezes, a gente endurece o nosso coração até para dar um glória a Deus, né? O povo lá do Egito endureceu o seu coração, não deixou o povo de Israel ir, endureceu a sua cerviz ali ao Senhor, não liberaram ao povo de Deus e ficaram em maldição. Vocês sabem a história das pragas que vieram sobre o Egito, né? Então, isso é muito importante. Quando você reconhece o Senhor, Ele te perdoa. Quando você arrepende dos seus pecados, Ele te perdoa. Ele não falha. Ele faz com que a tua vida seja mudada. Então, reconheça Ele. Reflita, né, sobre essa palavra no teu coração. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, e que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Amém? A escolha está no nosso coração, está na nossa boca, está na nossa vida. Nós precisamos fazer escolha de vida, não escolha de morte. E você vê que essas escolhas, ela acaba passando para a nossa geração, né? E quantas coisas malditas vêm de geração em geração. Hoje você pode dar um ponto final em qualquer enfermidade maldita que tem levado seus parentes de geração em geração. E a partir de você ser uma geração bendita, em nome de Jesus. Em nós isso é muito maravilhoso, é muito sério. A gente aprende e a gente vê isso com o Senhor, porque Ele nos dá esse entendimento. Em segundo lugar, para ficar livre da maldição, agrade ao Senhor e sirva-o. O Salmo 37, ele fala: agrada-te do Senhor, reconhece no seu caminho, e Ele, né, Ele dará o desejo do teu coração. Então, assim, eu quero falar sobre isso, né? Aquele povo, eles foram agradar o Senhor. Eu vou agradar o Senhor, eu vou mandar minhas ofertas, eu vou dar um presente a Deus, eu vou querer o favor de Deus. Sabe por que eu tô falando isso? Porque você gosta de agradar as pessoas, né? Como que você agrada uma pessoa, né? Então, a gente faz sempre... Você quer agradar uma pessoa, você faz algo. Você dá um presente, você dá um mimo, isso já é um agrado, né? Às vezes você recebe um mimo, uma coisa às vezes tão assim, sem importância financeira, às vezes sem importância de nada, mas só porque você recebeu com tanto carinho, é um mimo, é um agrado, e você fica feliz, não é assim? Então, isso é agradar, né? A gente sabe agradar, sabe como agradar o outro, né? E quando você faz isso, automaticamente a pessoa que recebeu,
ela fica numa situação que eu preciso retribuir, eu preciso, né, dar o meu favor, eu preciso, você fica constrangido e você acaba depois presenteando essa pessoa também, você acaba também devolvendo um favor, você acaba querendo fazer algo, né, de retribuição. É isso que eu acho maravilhoso quando a gente faz com Deus, quando nós agradamos a Deus, quando nós fazemos por Ele. Deus, Ele não vai nos retribuir isso porque a gente fez isso, não, mas é porque Ele vai dar mesmo. Mas independente disso, eu falo como ser humano, uma pessoa já fica nessa condição de te dar o favor. Poxa, aquela pessoa tão legal comigo, tá sempre me presenteando, tá sempre me dando um mimo, e aí você vai retribuir, não é? Então, é assim que acontece quando a gente quer agradar. Então, quando a gente agrada a Deus, né, a gente já sabe que a gente vai também ter o favor dele na nossa vida. O favor de Deus esteja sobre a minha vida, a minha família, a minha casa. Eu quero agradar o Senhor com a minha vida, com o meu ministério, com o meu chamado. Eu quero agradar o Senhor com a minha fé. Eu quero agradar o Senhor com as minhas ações, com as minhas atitudes. Eu quero agradar o Senhor. E como eu agrado o Senhor, perdoando o próximo, você vai estar agradando a Deus. Às vezes não é só com a sua finança, não. Mas você perdoando o seu próximo, você agrada a Deus. Você fazendo atitudes assim que dão frutos espirituais, você agrada a Deus. Né? Fazendo coisas boas, você agrada a Deus. Eu quero ler com você 1 João, no capítulo 1, verso 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, né, nos purifica da maldade, da injustiça que foi feita para nós. Nós precisamos achar esse favor de Deus. Nós precisamos agradar o Senhor. Nós precisamos reconhecer, quando você reconhece Ele como único Senhor, você está agradando a Ele, você está confessando Ele com a sua boca. Então, eu quero deixar esses dois tópicos, esses dois caminhos, para que você possa estar livre de qualquer maldição na tua vida. E quero, nesse momento, fazer uma oração com você, né? Confessa comigo esse Deus poderoso. Vamos orar e vamos confessar comigo, em nome de Jesus? Declara assim comigo: Senhor Deus e Pai. Fala mesmo, Senhor Deus e Pai. Amém? Vamos orar. Eu te reconheço como meu único suficiente Salvador, o Salvador da minha vida. Eu creio no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que o Senhor entregou para me salvar. Eu te peço perdão dos meus pecados e confesso com a minha boca que só Tu és o Senhor. Aleluia. Eu peço a presença do Teu Espírito Santo na minha vida para me guiar, para me consolar, para me ajudar. A partir de hoje, toma a minha vida em Tuas mãos. Eu entrego a Ti o meu viver, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe.